Olá, aqui é Adriele Sonagro, tudo bem contigo? Hoje eu vim trazer os 5 piores erros de ortografia que tu podes cometer em espanhol. Ou melhor, que tu não deves cometer em espanhol. Bom, claro que tem muitas regras de ortografia que tu, se tu estudares de verdade, tu vais escrever melhor, mais corretamente, vais ter mais vocabulário para utilizar, toda aquela coisa, mas eu vim trazer aqui então algumas dicas que até às vezes os nativos erram, então para tu cuidares, claro, algumas não são o fim do mundo, mas a gente quer escrever corretamente, não é mesmo? O primeiro é trocar a letra G pelo doble L ou ED, né, pelo dígrafo, né, os dois L's. Por quê? Porque na maioria dos países eles usam o mesmo som, eles pronunciam da mesma forma a letra Y e os dois L's. Então, eles acabam, se eles não sabem escrever direito a palavra, eles acabam confundindo, o que acontece muitas vezes em português também. Ai, será que é com SC? Será que é com C? Será que é com S? Será que... né? É a mesma coisa. Então vai ter nativo, acreditem se puderem, que eu vou escrever tipo ajuda com dois L's, llover com Y, né? Estou yendo, esse yendo com dois L's, umas coisas assim, sabe? E principalmente quem não é nativo, porque não vai saber se não aprender como a palavra é escrita. Então preste atenção sempre, né? Vai estudando as coisas, lendo, né? Tipo, vou puxar o negócio pro meu método aqui, né? No meu curso, que aliás eu vou deixar o link na descrição se tu quiseres conhecer, tudo que tu vais aprendendo, tu vais vendo, então visualizando, lendo, escrevendo, aquela coisa toda. E aí tu memorizas muito melhor as palavras, não é só escutar e acabar repetindo, entender o que quer dizer e repetir. Tu vais de fato saber que palavra é aquela, como ela é escrita, e se um dia tu precisares escrevê-la, tu vais saber como. O erro número 2 é com a mesma ideia, que é trocar a letra B pela letra V, né? O B pelo V. Pelo mesmo motivo, muitos pronunciam com aquele som que parece um B, né? Intermediário entre V e B, enfim. E aí, se o nativo, e realmente tem muitos nativos que erram também essa escrita, se a gente não sabe como a palavra é escrita, e é tudo o mesmo som, o B e o V, na maioria dos países, então eu vou acabar errando a escrita. Então, vai ter gente que vai escrever vaca com B, ou abogado com V, ou haber com V. Eu já vi nativo escrever hablar com V. Né? Algumas palavras para nós são mais fáceis de pensar do jeito certo, se for de fato escrito daquele jeito que a gente está pensando. Por exemplo, vaca, eu posso fazer com som de B, mas se eu pensar no português é com V, então eu vou escrever certo sem querer. Mas, às vezes, para os nativos, eles só pensam no som para eles e acabam errando a escrita. O terceiro erro é escrever palavras com dois S's, né? É uma coisa que a gente acaba fazendo por causa do português. E eu não sei se tu sabes, mas não existem palavras com dois S's em espanhol. Um S já tem um som forte. Então, eu vou escrever, por exemplo, professor, já vai ter o som do S forte. Caça, né? Se escreve com S e é o som forte, certo? Então, o que pode confundir muitas vezes é a questão do C, do Z e do S, que na América, dependendo, né? No caso, o Z e o S tem o mesmo som e o C seguido de I e de E. Então, eu posso de repente ver uma palavra, sei lá, cigüenha. Claro, a gente pensa cegonha em português é com C, eu vou chutar que é com C. Mas tu não sabes, né? Então, tu vais pensar, cigüenha pode ser com Z, pode ser com S, pode ser com C, porque é o mesmo som. Então, a gente acaba confundindo. E a apressadinha que nem lembrou que o número 4 era de fato isso que eu tinha colocado. Que é muito fácil confundir o S, o C e o Z. Por quê? Porque tem o mesmo som na América. Na Espanha, tem um outro problema que é da pronúncia. Né? Claro, os nativos eles acabam se acostumando desde pequenos com a pronúncia, quando é C seguido de I e de E ou do Z, fazendo esse som com a língua entre os dentes, né? Então, por exemplo, eu vou ter lá cereça, eles vão falar fereza, porque eles já sabem que esse som vem automático para eles. Porém, se tu não souberes que fereza se escreve com C e com Z, de repente alguma dessas letras tu achas que é interfone, tu vai. Não tem problema. Obrigado. Era cereça a palavra, né? Se tu pensas que de repente uma daquelas letras é com S ou sei lá, tu não vais fazer esse som. Então, pros brasileiros, por exemplo, né, para quem não é nativo, enfim, fazer esse som da Espanha é um pouquinho mais difícil, porque tu precisa saber como as palavras são escritas para sabê-las pronunciar, saber pronunciá-las corretamente. Por quê? Porque tem essa questão da diferença do Z e do C pro S, enfim. Já na América é tudo o mesmo som, fica muito mais fácil, né? Mas então presta atenção nas escritas e tudo mais para não confundir o S, o C e o Z. Claro, nem tudo tem regra, mas tem que lembrar, por exemplo, não tem dois S nas palavras, no comecinho das palavras às vezes pode ter uma palavra com Z, com C, com S, enfim, mas, por exemplo, se tiver um E depois, normalmente é com C.
Então, por exemplo, cigüeña, cereça, eu vou escrever febra, ou cebra na América, né? Com C, né? Os plurais, eu tenho, por exemplo, a palavra pez, e aí eu vou botar o plural, não vou manter o Z, vai ser peces, com C, por causa dessa regrinha. E assim vai, o número zero é com C, enfim. Então, tem que ir pegando os padrões, pegando as dicas, prestando atenção nas palavras para não errar. E a número 5 é cuidar para não esquecer o acento nas palavras. Algumas pessoas, principalmente no online, acham que não é importante essa questão dos acentos. Mas é importante sim. Por quê? Porque se eu não botar um acento, às vezes eu posso confundir a palavra. Tipo assim, eu tenho essa palavra. Se eu botar o acento, está, é a conjugação do verbo estar. Né? Se eu não botar o acento, esquecer, eu quero escrever está, mas eu esqueci do acento, vai ficar esta, né? Que é de repente, um adjetivo demonstrativo, um pronome demonstrativo, ou enfim, entende o espírito da coisa? Da mesma forma, por exemplo, se eu quero fazer a comparação do vos e do tu, as conjugações. Então, o tu seria estudia, se eu tô mandando, né? Estudia. Pro vos, estudiar. Presente. Tu comes, vos comes. Então tem várias situações que eu preciso acentuar, senão, claro, que eu não vou entender, né? E cuidar com a questão da acentuação. Se tu não aprenderes o espanhol de verdade, tu vais acabar confundindo palavras. Por exemplo, eu tenho essa palavra aqui, né? Eu não vou dizer alergia, como seria no português a sílaba tônica, porque tem uma regra de acentuação, e eu tenho já algum vídeo falando de acentuação aqui no canal, eu deixo nos cards. Mas se fosse que nem no português, alergia, né? No caso a gente fala alergia, mas eles falariam alergia, teria o acento no i, como economia. Mas não tem o acento, então é alergia. Então eu tenho que prestar atenção na questão da acentuação até para pronúncia, né? Não vou dizer cérebro, eu vou dizer cerebro. Por quê? Não tem o acento ali. Então se eu sei as regras de acentuação, eu vou saber que pela questão de não ter esse acento, a pronúncia é cerebro, porque paroxítonas terminadas em NS ou vogal não levam acento, aquele negócio todo. Então, tem que aprender o espanhol de verdade para conseguir escrever corretamente, pronunciar corretamente, todas aquelas coisas. Claro que tem muitas outras dicas que eu posso dar de ortografia e até me conta nos comentários se tu queres que eu compartilhe contigo outras delas. Porém, eu trouxe algumas que eu acho relevantes, né, já neste vídeo. E já deixo aqui na tela final, enfim, outro vídeo, né, com atividade relacionada à acentuação, alguma coisa voltada à ortografia para te ajudar. Beleza? Espero que tenhas gostado do vídeo, deixa um me gusta se tu gostaste e nos vemos no próximo. Hasta pronto. Tchau!